Mas agora vamos para a próxima mesa agora, que é uma mesa, como o Caio falou, que ele vai moderar, sobre plantas medicinais na Covid-19. Então, vou apresentar o Caio. Caio é vice-presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, CABSIM, é bacharel em naturologia, mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, doutorando pela Faculdade de Medicina da USP também, na área de saúde da mulher, de ginecologia, é editor associado da revista Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares, membro fundador e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Naturologia, membro da Secretaria Executiva da Biblioteca Virtual em Saúde, da BIREM, OPAS-OMS, e da Rede MTC Américas, além de docente de pós-graduação na área de dor do Instituto Israelita Albert Einstein. Então, Caio, com a palavra. Obrigado, Ricardo. Esse painel que a gente vai apresentar agora é um painel que vai falar sobre as plantas medicinais na Covid-19. Eu vou chamar os nossos palestrantes e, ao final, eu vou fazer uma breve apresentação de um mapeamento que o consórcio fez de evidências sobre a Covid-19. Então, a gente tem um material bem rico aí que foi publicado no ano passado. Então, vou fazer uma breve apresentação e a gente faz um fechamento da mesa com perguntas e algumas reflexões, né? Então, para iniciar o nosso painel, eu gostaria de chamar a professora Bettina, da Universidade Federal Fluminense. A professora Bettina coordenou os mapas de evidência na parte de fitoterapia aqui do CABSIM, ela é do Comitê de Produtos Naturais. Bettina, é uma honra tê-la aqui conosco. E vou pedir para que você faça a tua apresentação de 15 a 20 minutos, para que a gente possa depois debater e trocar um pouquinho. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Caio, pelo convite, né, que a comissão organizadora fez para que eu pudesse estar aqui participando, né, com vocês e apresentando o que nós encontramos nos mapas de evidência. Estou tentando compartilhar a tela, não sei se vocês já estão vendo alguma coisa. Perfeito. Clica no livrinho ali, Bettina, para não dar erro de compartilhamento, ao invés de clicar... Livrinho? Tem um livrinho do lado do botão de tornar em tela cheia, tem um livrinho do lado esquerdo dele. Ao lado da tacinha. Ao lado da tacinha. Tem a tacinha que você coloca em tela cheia, tem um livrinho do lado esquerdo. Aqui? Isso, do lado esquerdo dela. Tá. Isso, clica, isso. Porque aí a gente... Isso, perfeito. Todos vendo, perfeito. Então, Caio, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui nesse evento, falando sobre o mapa de evidências de fitoterápicos e também de plantas medicinais. Esses mapas de evidências, eles apresentam uma visão geral e uma síntese gráfica, né, das evidências sobre intervenções de plantas medicinais, né, específicas ou os fitoterápicos para problemas de saúde, que no caso são os desfechos. Os mapas, eles são elaborados em um processo que envolve uma busca sistemática de documentos nas principais bases de dados, seleção dos estudos de acordo com critérios de inclusão e subsequente caracterização, e ele é desenvolvido em uma plataforma online interativa, que permite aos usuários identificar as evidências mapeadas. Vocês podem perceber que existem círculos localizados nas interseções entre as intervenções e os desfechos. Esses círculos representam os estudos identificados. Quanto maior o tamanho do círculo, maior o número de estudos para aquela intervenção com aquele desfecho. A cor dos círculos representa o nível de confiança do
artigo que foi analisado, ele é classificado em alto, moderado, baixo, criticamente baixo, e de acordo com a qualificação metodológica dos estudos incluídos no mapa. Os estudos de revisão, eles foram avaliados usando a ferramenta AMSTAR2. E ao passar o cursor sobre um desses círculos, se exibe uma lista de estudos que a referida figura representa, né? Os links para esses estudos levam aos textos completos, se disponíveis abertamente, ou aos registros em uma base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. E é possível também filtrar as evidências por tipo, país, efeitos, foi efeito positivo, negativo, e também pela população. É interessante porque... Betina, não passou nenhum slide, é assim mesmo? Não passou? Não. Não, vocês não estão vendo o mapa? A gente só está no primeiro slide. Aí, então deixa eu... Acho que tem que sair, porque aqui para mim passou. Deixa eu tentar entrar de novo. Está aparecendo agora? Passa mais um, só para ver se vai funcionar. Aí, agora sim. Está perfeito. Obrigada. Então, aqui nós estamos mostrando, né, os círculos, de acordo com o tamanho. Isso significa que quanto maior o círculo, maior o número de artigos, né, de evidências. A coloração significa a qualidade, né, do artigo que foi analisado, né? E nós também podemos encontrar os artigos que foram avaliados pelos pesquisadores. Isso é interessante porque qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Então, no ano de 2020, nós construímos um mapa de efetividade clínica de plantas medicinais e fitoterápicos. Nesse mapa foram incluídos 109 artigos de revisão sistemática de ensaios clínicos em desfechos de saúde das plantas medicinais e fitoterápicos. Como isso gerou um volume muito grande de informações, esse mapa ele foi subdividido em 4 outros mapas, né? E que estão disponíveis na página do CAPCIM. Então, os mapas eles foram classificados em dor, doenças crônicas e câncer, com 45 artigos, cicatrização e doenças agudas, com 15 artigos, saúde mental e qualidade de vida, com 36 artigos, e para distúrbios metabólicos e fisiológicos, 44 artigos. A análise dos mapas, ela nos revelou que há muitas evidências clínicas para as plantas medicinais e também para fitoterápicos. E nos trouxe uma pergunta: existem plantas medicinais brasileiras com evidências de efetividade clínica? Né? E para responder essa pergunta, agora no ano de 2021, estamos terminando, né, a elaboração do mapa de plantas medicinais em efetividade clínica de plantas brasileiras, né? Como estratégia metodológica, nós iniciamos usando os critérios de inclusão, então seriam artigos de revisão sistemática ou meta-análise de ensaios clínicos em desfechos em saúde, tendo como intervenções as plantas medicinais e os fitoterápicos presentes nos documentos oficiais brasileiros. As buscas foram feitas em 4 bancos de dados e os metadados foram importados através da ferramenta Mendeley. Para a realização dessa primeira fase,
contamos com a colaboração das bibliotecárias da Biblioteca Virtual em Saúde, que foram indispensáveis para a realização desse trabalho. A seleção dos estudos foi realizada às cegas por pelo menos 2 pesquisadores da área de fitoterapia e de plantas medicinais através da ferramenta Ryan. E a caracterização dos estudos, caracterização das intervenções e caracterização dos desfechos foi realizada através da ferramenta REDCap, também às cegas. Em seguida, foi feita a análise do nível de confiança, utilizando-se a ferramenta Amstar 2, e a análise do nível de confiança foi feita por outros 2 pesquisadores que não faziam parte, né, desse grupo que fez a caracterização dos estudos, das intervenções e dos desfechos. E, por último, todos esses dados, eles foram levados para a ferramenta Tableau, que vai gerar, né, o mapa de efetividade clínica das plantas medicinais brasileiras. Então, aqui nós estamos mostrando, né, os documentos oficiais. Então, inicialmente, nós fizemos o levantamento de todas as plantas medicinais que estão presentes nas monografias da Farmacopeia Brasileira, dos formulários, tanto da primeira edição é o primeiro suplemento, e também da segunda edição. Também, no caso do memento fitoterápico, e as plantas que estão relacionadas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME, e as que estão na lista da RNSUS. Isso nos gerou cerca de 197 espécies, e aqui, como nós estamos vendo na tabela, algumas delas, né? Em seguida, os nomes científicos e a origem foram conferidos nas plataformas The Plant List, The World Flora Online e ReFlora. E para auxiliar pesquisadores e gestores em suas decisões, as intervenções, que seriam as plantas medicinais, foram incluídas em 4 grupos de intervenções, segundo a sua origem, né? Então, em exóticas, que são aquelas que vêm de fora e que são importadas ainda, as introduzidas, que elas crescem nos diversos biomas do país, aquelas que são cultivadas, então que a gente já tem algum cultivo no país, e as plantas nativas. E o que será que os estudos nos mostram? Né? O que esse levantamento todo nos revelou? Ele nos revelou que na primeira busca nós encontramos 2.204 estudos, né, que foram identificados nas 4 bases de dados. 680 estudos foram selecionados para a leitura às cegas dos títulos e dos resumos no Ryan. 242 estudos foram rastreados, né? Então, nós fomos e procuramos os artigos completos para fazermos a leitura mais minuciosa. Desses, 229 estudos foram avaliados para elegibilidade e 215 estudos foram incluídos na revisão. Os nossos estudos mostraram que alguns países se destacam em relação aos ensaios clínicos. Então, nós temos os Estados Unidos com o maior número de ensaios clínicos realizados, cerca de 50. Em seguida, nós temos, 54, o Irã com 50 e a China com 33. E na América Latina, destaca-se o Brasil com 15 estudos. A maioria dos estudos, eles foram realizados em pacientes, né, adultos, mulheres
indivíduos com transtornos mentais e também pacientes diabéticos. O mapa de evidência, ele apresenta, então, esse novo mapa, ele vai apresentar o grupo de desfechos, que nesse caso foram 18 grupos de desfechos que nós encontramos. Os desfechos em saúde apresenta também os grupos de intervenções, que no caso seriam as plantas cultivadas, nativas, exóticas ou introduzidas, né? É claro que depois a gente consegue também saber quais são cada uma dessas plantas que apresentaram vamos dizer assim, o desfecho, né? Ele também mostra os respectivos efeitos, os níveis de confiança dos artigos de revisão, dos quais os dados foram obtidos, e os efeitos, eles foram classificados ou identificados como potencialmente positivos, sem efeitos, potencialmente negativos, negativos, não informados e também positivos. As cores dos símbolos, elas representam o nível de confiança do artigo da revisão selecionada. E os artigos apresentam níveis de confiança segundo o critério de avaliação do Amstar 2, que é altamente rigoroso, em alto, baixo, moderado, criticamente baixo e baixo. Foram encontrados 18 categorias de desfechos para esse mapa de plantas medicinais, né? Destacando-se os indicadores metabólicos e fisiológicos com 42 desfechos, seguido das doenças crônicas não transmissíveis com 28 desfechos e dor com 22 desfechos. Os desfechos com maior número de intervenções, né, foram diabetes mellitus, colesterol e demência. Então, aqui, esse dado também foi gerado a partir do mapa. Nós podemos observar que, por exemplo, para diabetes mellitus, nós temos 11 plantas cultivadas, 5 exóticas, 5 introduzidas e uma nativa. O gráfico aqui que nós temos aqui, ele representa a comparação entre o número de intervenções por grupo de origem das plantas medicinais presentes nos documentos oficiais, que estão representadas em azul, e o número de intervenções para os quais existem evidências clínicas, que estão em verde. As plantas exóticas são as que, vamos dizer assim, são aquelas que são importadas. As plantas introduzidas são aquelas que, embora tenham a sua origem em outros países, ocorrem no território brasileiro. As plantas cultivadas são aquelas que nós já temos pelo menos algum tipo de cultivo, né? E as nativas são aquelas que ocorrem naturalmente nos biomas brasileiros. Podemos observar que as plantas... Oi? Professora, a gente está já com uns 2 ou 5 minutinhos para finalizar. Tá. Então, aqui nós temos as nativas, aqui nós trazemos a relação das plantas que tiveram apresentado as intervenções com as evidências clínicas, né? Cada uma delas. As intervenções que mais chamaram a nossa atenção, no caso das exóticas, foi para a ginkgo biloba, que apresentou 47 desfechos, né? Tendo principalmente a demência como principal desfecho, a Serenoa repens, né, para hiperplasia prostrática. Em relação às introduzidas, damos ênfase para o Trifolium pratense, Vitex agnus cassus, que podem ser utilizados, no caso, síndrome pré-menstrual ou fogachos da menopausa. Em relação às cultivadas, destacam-se a aloe vera, o Zingiber officinalis e a curcuma longa. Em relação às nativas, temos
a centela asiática, com 11 desfechos, principalmente como indicadores psicológicos e complementares, e embora ela tenha um nome que parece que ela seja exótica, ela é uma planta também endêmica aqui no Brasil. E temos o caju, que também tem uma indicação na saúde bucal, né? O objetivo desses mapas também é de sensibilizar e subsidiar gestores com informações em plantas medicinais e fitoterápicos, enquanto forma de cuidado dos profissionais de saúde que estão na linha de frente na assistência direta e aos usuários como forma de promoção da saúde e bem-estar. Aqui nós deixamos também algumas sugestões de inclusão das plantas medicinais e fitoterápicos nos programas do SUS, baseado nos 5 mapas de evidência que nós sobre plantas medicinais. Então, temos indicações para o programa Hiperdia, programa Saúde Mental, Saúde da Mulher, Saúde do Homem e a Clínica da Dor. Como orientações, também orientamos os gestores a investir na capacitação dos profissionais em PICs, a promover o registro adequado dessas atividades pelos profissionais de saúde, justamente para fortalecer o uso das práticas integrativas e complementares, e o incentivo financeiro para a implantação das ações previstas no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Como estamos falando também de plantas no tempo da Covid-19, né? Nós criamos, através do CAPCIM, umas planilhas, umas fichas, né, sobre o uso de práticas integrativas e complementares em saúde durante a pandemia da Covid-19. E aqui nós temos a temática das plantas medicinais e fitoterápicas, que visou sistematizar as informações sobre o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos para enfrentamento do vírus SARS-CoV-2 e da doença por ele causada, Covid-19. Ele é voltado para profissionais de saúde, da atenção primária à saúde, de média e alta complexidade, e para gestores. E estimula, então, o uso das plantas medicinais na saúde mental e emocional para sintomas respiratórios e estímulo ao sistema imunológico. Aqui nós temos uma visão geral desse material, que também está disponível na plataforma do CAPCIM, né? Então, aqui nós temos as fichas com nome científico, as indicações de uso, indicações terapêuticas, contraindicações, precauções de uso, interações medicamentosas e as prescrições, né? Então, de bem fácil acesso. Eu gostaria de agradecer imensamente o grupo de trabalho responsável pela construção do mapa de evidências de plantas medicinais brasileiras, que foi um grupo interdisciplinar, multidisciplinar e também multiprofissional. Sem eles, esses mapas não poderiam ser possíveis de estarem, né, na plataforma do CAPCIM. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite, por estar aqui, e compartilho com vocês as belas vistas daqui da cidade de Niterói. Muito obrigada. Obrigado, professora Bettina. Excelente apresentação. Gostaria de chamar o professor Armando Cáceres, que ele é aqui professor da Universidade de Galileu, trabalha nos laboratórios de produtos naturais da Farmaia, na Guatemala, e é um dos membros do nosso comitê científico, tem uma grande experiência com plantas medicinais, é uma honra tê-lo aqui conosco, professor, e ele vai falar das evidências de plantas medicinais na Covid-19. Seja bem-vindo. Buenos días a todos. ¿Se me escucha y se ve mi pantalla? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a rápidamente hacer un
a mostrarles la experiencia en Guatemala con plantas con evidencia sobre el tratamiento de COVID. Empezamos por recordar el ciclo infeccioso del coronavirus, que tiene al menos 6 etapas. Primero, la adherencia a los receptores ECA y TNPRS. Luego, la liberación del ácido ribonucleico viral al ácido ribonucleico humano. Luego, la expresión de las proteínas virales a través de las polimerasas. Luego, el ensamble de estas piezas en las diferentes organelas de la célula. Y por último, la liberación. Entonces, digo esto porque van a ser los mecanismos que en alguna medida vamos a presentar el día de hoy. Y por otro lado, pues estos mecanismos se resumen en inhibición de la adherencia, de la endocitosis, de la replicación, del ensamble y de la liberación del virus. Además, pues hay otros mecanismos de referencia como la interferencia con la liberación, la activación de la inmunidad, la inhibición de la generación de los sistemas oxidativos que contribuyen a la inmunidad y por último la regulación de la autofagia, que es el proceso de destrucción de la célula que está sintetizando al virus y que después de cierto tiempo es autodestruida. Entonces, la estrategia primero tenemos la fase 0, que es la prevención física, biológica, social y alimenticia. Ya después de eso, las fases 1, que es la infección temprana, en la que las acciones son actividades antivirales, febrífugas y expectorantes, el aumento de la inmunidad, tanto de anticuerpos como interferón y macrófagos, y el tratamiento a las plantas con mejor actividad para esto ha sido el eucalipto y la equinacia. Con respecto a la fase 2 o fase pulmonar, la estrategia principal es reposo y tratamiento sintomático y se pretende bajar la carga viral, que se considera el elemento más importante para evitar las complicaciones, analgesia, antipirético, además el cierto complemento con vitamina C, D y Z. Las plantas más efectivas en esta segunda etapa, guayaba, agastache y cebolla. Y la fase 3 es el combate multisistémico, que se genera dependiendo de los grupos etarios, entre 20 y 50% de las personas que adquieren la enfermedad, que la estrategia es el combate multisistémico con una acción antiinflamatoria, anticoagulante, con asistencia respiratoria cuando es necesario, y que las plantas con mejores actividades han sido cúrcuma, ajo y citrus. A propósito, me refiero a las plantas principalmente detectables en América Latina. No voy a hacer énfasis si son endémicas, si son nativas o si son introducidas. Entonces, la fase 0 de prevención implica la prevención de la infección y de las complicaciones por una dieta saludable, con cereales integrales, legumbres como amaranto, frijol, lenteja, garbanzo, productos animales como yogur, probióticos, propóleo, miel, frutas con vitamina C y D como kiwi, cítricos, bayas, guayaba, nueces, aguacate. Muy importante, aquí hablé de guayaba fruta, antes hablé de guayaba hoja, mecanismos totalmente diferentes. Fuentes de proteína como pescado, mariscos, aves, vegetales y hongos. Minerales de hierbas verde oscuro como macuy, bledo, quilete, chaya. Hidratación por actividad física, aislamiento, ejercicios respiratorios. Mantener controladas las comorbilidades, fortalecer un estado de ánimo positivo, luchador y vencedor con una visión integral. Y por último, pues vacunarse masivamente con refuerzos cruzados. Esa fase 0 sigue prevaleciendo. Vamos a empezar ahora con las plantas ya para la fase 1, plantas con actividad respiratoria y antiviral.
debo informarles que forma parte de las indicaciones de las formulaciones naturales ante COVID del Ministerio de Salud Pública, la Red Guatemalteca de Medicina Integradora ante COVID y la Asociación de Fisioterapia de Guatemala, que hemos preparado este documento y que forma parte ya del sistema oficial de Guatemala para la atención de la salud. La primera fue la quina. En la corteza, cuando empezamos a trabajarla, se escogió simplemente por su actividad antiprotozoo. En los últimos meses ya se demostró que también tiene actividad contra SARS-CoV-2 porque reduce la producción de los viriones. El caso del tomillo, un clásico antibacteriano, expectorante, antitusivo y mucolítico, que el jarabe alivia el catarro y la bronquitis por inhibición de la acetilcolina, y hay evidencia en los últimos meses, una publicación muy reciente, que reduce los síntomas clínicos del COVID-19. El orégano mexicano, que no tiene actividad específica contra COVID, pero sí contra varios virus, por inhibición del efecto citopático, reducción de las placas y transmisión viral, que además tiene actividad antiviral y antibacteriana y expectorante, y la salviasija, que tiene una potente actividad antiviral contra dengue, polio, fiebre amarilla, y sobre todo contra cepas aciclovir resistentes por inhibición del efecto citopático, inactiva la formación de placas, el bloqueo de replicación viral pre y posabsorción, la actividad ansiolítica en COVID-19, un trabajo muy recientemente publicado que se utilizó en pacientes con COVID por su efecto ansiolítico. La siguiente, melisa, una planta con actividad antiviral, y ya en un artículo recientemente publicado, todavía en prensa, se demostró la actividad SARS-CoV-2. Pueden ver a la derecha, están es el trabajo del iconafeitinib. Reduce la fijación, la entrada, la replicación y la formación de placas. Son los mecanismos que hablé inicialmente, similar a oseltamivir, y la molécula responsable es el ácido salvanólico. El caso de la granada, Punica granatum, también ya con actividad demostrada contra SARS-CoV-2 por inhibición de las proteasas, de la internalización y de la replicación viral, además de ser un astringente bucal respiratorio, y hay evidencia clínica demostrada, el trabajo de Yousefi, con actividad contra COVID-19. El jengibre, también con actividad antiviral y sobre todo con actividad contra SARS-CoV-2, inhibe la agregación y la internalización, la formación de placas, además de ser antiinflamatorio, expectorante y con evidencia clínica anti-COVID mostrada, un trabajo publicado de Mesri, publicado recientemente. El caso de la moringa, ya un conocido antiviral, y que en una revisión, en un trabajo realizado hace unos meses y publicado en 1921, demuestra que también tiene actividad contra SARS-CoV-2, inhibe la replicación de varios virus, inhibe los antígenos, y sobre todo la pterigospermina, que es su molécula principal, es activa contra el MPRO y el RDR, que son las enzimas responsables de la síntesis dentro de la célula. Además de ser un excelente alimento antiinflamatorio, y se ha demostrado clínicamente el aumento de la inmunidad en casos de COVID. Esas son 1 y 2 estrellas. Vamos ahora con las plantas 3 estrellas. La equinacia. La equinacia tiene actividad contra SARS-CoV-2 y contra MERS, inhibe la replicación viral, pero lo más importante de ella es su actividad inmunomoduladora, ya que aumenta el óxido nitroso y el interferón gamma y hace una sinergia con los polifenoles, reduciendo la infección clínica a través del ácido cafeico y los fructanos. La Artemisia dulcis, inicialmente un protozoo, pero ya se demostró que tiene actividad contra el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 y varias de sus variantes.
Hay estudios interesantes que demuestran su inhibición tanto in silico como in vitro y clínicamente, ya que inhibe el CL-Pro, que es parte del sistema de 2 y otras proteínas virales como la S, la N y la E. Además, inhibe la adherencia a la membrana, lo que impide la internalización y por consiguiente la transcripción viral. Sus moléculas responsables son artesunato y artemisina. La Salvia officinalis, una excelente planta contra herpes virus, ya demostró también actividad tanto contra MERS como contra SARS-CoV. Inhibe el ciclo viral por actividad contra envoltura, virus y contra las integrasas, que son diferentes mecanismos que ahí expliqué, además de ser antiinflamatoria y antiséptica a través del ácido cafeico y el ácido ferúlico. Siempre con las plantas 3 estrellas, el Egastache estaría casi en 4 estrellas. Es una planta que se usó tanto en la infección por SARS-1 a principios de siglo, se usó en el MERS en el 2010 y se usó en el SARS-CoV-2 en el 2020 en China. Inhibe integrasas y transcriptasas del VIH, pero también del MERS, del SARS. Es un componente tradicional de los fitoterápicos por afección pulmonar en China, con mucho uso en China durante la pandemia. La cebolla morada, posiblemente de los más interesantes en el campo puramente tradicional, que tiene actividad contra una serie de virus y recientemente demostrados por Marefati, que tiene actividad contra SARS-CoV-2. Inhibe la replicación a través del MPRO, el crecimiento viral, disminuye la carga viral respiratoria, que es lo que más nos interesa para el manejo de la enfermedad. Bajar la carga viral respiratoria para evitar las complicaciones. Además, la cebolla morada es antibacteriana, antioxidante, inmunoestimulante, antiinflamatoria y antitrombótica, que es una de las complicaciones más serias, la formación de trombos durante el proceso de COVID. Las moléculas responsables son quercetina y camferol. Y el ajo, ampliamente utilizada en una serie de enfermedades virales, inhibe las integrinas, previene la fusión viral, por consiguiente, aunque se metabolice la molécula, no se sintetiza, no se funde, y sobre todo aumenta los anticuerpos neutralizantes en la inmunidad celular para evitar la expansión de la enfermedad. Tiene una actividad descongestionante respiratoria por la lisina y los derivados. Entrando ya en las plantas con 4 estrellas. El eucalipto. El eucalipto tiene 4 moléculas ya demostradas plenamente con actividad contra SARS-CoV-2 o contra el 1,8-cidiol, grandiol, la gensenona, que tienen potente actividad inhibitoria. Además, tiene evidencia clínica de prevención en el manejo de las afecciones respiratorias en general y tiene efectividad en la administración tanto oral como inhalada y tópica, por lo que se usa para mejorar los ambientes donde hay pacientes enfermos. Tiene actividad muy potente contra varios virus y por SARS-CoV-2 en estudios con docking molecular. Sus mecanismos de acción es inhibición de la replicación y transcriptasa, es virucida por acción previa a la entrada de la célula. Por eso es una de las principales moléculas, porque impide la entrada a la célula sensible, porque tiene el receptor ACE2 que permite la internalización del virus. Y por último, es desinflamante y descongestiona las vías respiratorias. La otra es la naranja agria, la corteza, que tiene esperidina, naringenina y otras moléculas que tienen muchos usos medicinales, pero en el caso particular que hoy nos interesa, es un sedante y ayuda en la dispepsia, que termina siendo un problema en pacientes con la enfermedad. No tiene ninguna toxicidad y se ha demostrado ser muy efectivo en estudios in silico e in vitro contra el SARS-CoV-2. A través de las antiproteasas en forma superior al nelfinavir.
artículo recientemente publicado por Wundtkum. Además, restringe la superreacción del sistema inmune y por eso está en las plantas ya de 4 estrellas, porque además de la acción puramente respiratoria, inhibe la superreacción que genera la infección por el SARS-CoV-2. Además de ser un corrector de sabor y antioxidante que nos permite agregarlo en una preparación medicinal con cualquiera de las plantas que hemos platicado hoy, las 19 plantas con gran. Vamos con las 4 y 5 estrellas, el NIM. Azadiracta indica, un árbol siempre verde, de origen asiático, cultivado en gran parte del mundo. Tiene muchas moléculas importantes, pero en caso particular de hoy es la nimbolina y el ácido azadirónico los que han demostrado ya actividad contra el SARS-CoV-2. Además de pues otras actividades antivirales. Y inhibe las etapas iniciales y la multiplicación por estudios en docking, pero lo más interesante es que allá el trabajo de Nesari, publicado hace unos meses, que ya tiene ensayos clínicos de cápsulas de extracto profilácticas de COVID-19, además de ser antiinflamatorio, inmunomodulador y antibacteriano, que es un poco lo que vamos buscando. Las 4 y 5 estrellas se la dan a estas plantas, el que además de su actividad antiviral y protectora del sistema respiratorio, son inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Y por último, las 2 estrellas, la guayaba, que ya la oímos cuando se habló del sistema gástrico, pero también como prebiótico, pero también en este caso esta planta tiene la hesperidina y la quercetina, le dan capacidades muy interesantes por ser antiinflamatoria, combate las infecciones respiratorias y hay evidencia clínica publicada sobre la prevención y manejo del COVID, publicada sobre todo en países asiáticos, Indonesia y Filipinas, donde se ha usado con bastante eficacia. Tiene potente actividad contra casi todos los virus y prácticamente contra todas las cepas de SARS-CoV-2, contra MERS, contra SARS y contra SARS-CoV-2. ¿Por qué mecanismo? Fíjese, inhibe las integrinas, la neuraminidasa y las proteasas. O sea que impide la entrada a la célula, impide la integración de las moléculas y la síntesis y la integración. Previene la fusión viral e invasión por inhibición del receptor ACE2, que es el receptor por el que el virus del SARS-CoV-2 internaliza en la célula respiratoria y por consiguiente se produce la enfermedad. Y otras propiedades: antiinflamatoria, analgésica y estrogénica. Y por último, 5 estrellas, la cúrcuma. Es un rizoma, se ha hablado de varios casos de la, voy a hablar en muchos detalles, pero en este caso particular, la curcumina tiene potente actividad contra una serie de virus, en particular el SARS, y tiene prácticamente todos los mecanismos de inhibición viral. Inhibe la neuraminidasa, las proteasas, la envoltura, la invasión, la agregación, la transcripción, la replicación y la diseminación. Todos esos, cada uno son artículos diferentes que lo han demostrado. Si ustedes ven abajo, hay 10 referencias, todas del 20 y 21. ¿Y cuál es el efecto final entonces? Que la cúrcuma reduce la carga viral. Y mientras más baja sea la carga viral, menos complicaciones y menos daño multisistémico. Evidencia clínica: es inmunomoduladora, disminuye la cascada de la prostaglandina, disminuye la explosión de las citoquinas proinflamatorias y mejora los síntomas tanto de procesos agudos como de los crónicos. Realmente el uso inicial de la cúrcuma es en enfermedades crónicas como enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, excelente droga para el manejo de las enfermedades crónicas, que ahora nos ha demostrado también gran eficacia en el manejo de las enfermedades agudas. Facilita el manejo y recuperación de pacientes con COVID, ¿sí? 4 minutos. Perfecto. Gracias. Facilita el manejo y recuperación de pacientes con COVID. Hay varias publicaciones sobre recuperación de los pacientes con COVID.
reduce la morbilidad y la mortalidad. Y aquí pueden ustedes ver esa figura muy reciente, muy interesante, parecida a las que presenté al principio, en el que la curcumina participa en inhibir el proceso de adherencia, el proceso de transcripción, el proceso de síntesis y el proceso de liberación viral. Prácticamente es una droga contra COVID. Quiero ahora presentarles nuestra experiencia particular en el producto Immudefense, desarrollado en 2014 y registrado en el 2015, y uso ampliamente para mejorar las defensas, prevenir infección respiratoria y evitar complicaciones. Ha funcionado en forma eficiente en el manejo de COVID-19, actualmente en proceso de renovación de su registro. ¿Y cuál es su composición? Equinacia, orégano, agastache, Hedera helix, eucalipto, propóleo y miel, indicado para prevenir y tratar problemas respiratorios por acción inmunomoduladora, antiviral, antibacteriana y pectoral. Y el segundo producto, el Viracamic R, formulado en el 18, lo reformulamos en el 20 a partir de la epidemia y usado en el manejo de infecciones respiratorias virales agudas. Ensayos clínicos demuestran aceptación por médicos y pacientes con muy buenos resultados en el manejo de influenza, dengue y COVID-19. ¿Cuál es su composición? Hoja de guayaba, rizoma de cúrcuma, agastache, cáscara de naranja, equinacia, azadiracta índica y eucaliptus globulus. Indicado para combatir infecciones virales agudas como respiratorias, SARS-CoV-2, influenza, dengue y evitar complicaciones. Y finalmente, la fase 4, la post-pandemia. En este momento, lo que más se está viendo son males post-pandémicos y quiero presentar tres trabajos publicados en los últimos meses. Redescubrimiento de beneficios de los alimentos funcionales en el manejo de la pospandemia, un trabajo de Afros con actividad del fenogreco, el ajo, el jengibre, la momórdica charantia, menta y cúrcuma, que él recomienda incorporar formalmente a las dietas para evitar esto en una visión pospandemia. Un segundo trabajo, un trabajo de Alonso Castro, mexicano, con plantas medicinales en el tratamiento de afecciones psiquiátricas concomitantes con COVID, la cáscara de naranja, la valeriana, la manzanilla, la pasiflora, la tilia mexicana, la canela, el agastache, ginkgo y aloisia trifila. Y el último trabajo publicado a finales del año pasado, alimentos con propiedad para prevención y tratamiento de obesidad en el uso durante el post-COVID. Estos tres trabajos entonces son trabajos ya viendo al COVID en una forma permanente en la cultura, en nuestras culturas. El caso de la cebolla, el comino, la alcachofa, la mora, el mango, la garcinia, la rosa jamaica, la melisa, la moringa, la guayaba y la chaya, y la chía o salvia hispánica. Que en este caso, pues, estos tres grupos de autores proponen incorporar formalmente estas plantas para evitar los efectos pospandémicos y prevenir mejor una posible reinfección. Con eso pues he terminado un poco la carrera, pero espero haberles transmitido nuestros conocimientos y de estas 19 plantas estamos activamente trabajando en Guatemala para solucionar los problemas de salud. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Armando. Excelente fala. Quantas opções terapêuticas importantes a gente tem dentro do universo das plantas medicinais. Acho que esse painel ele traz uma riqueza imensa de possibilidades de uso de plantas medicinais. E nessa sequência, eu gostaria de chamar o professor José Ribeiro Huguet, que é um dos coordenadores do Comitê de Ayurveda do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Ele vai falar dos protocolos do Ayurveda para a Covid-19, que é um trabalho que tem sido realizado também com bastante excelência. Professor José Huguet, seja muito bem-vindo.
Você tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigado, professor Caio, muito obrigado ao Ricardo Guilherme pelo convite de estar aqui e falar com vocês sobre esse protocolo que foi realizado pelo Ministério Ayush na Índia, que é o ministério encarregado de todas as práticas integrativas e os métodos tradicionais de medicina, sendo o principal deles o Ayurveda. Vocês podem imaginar um país com 1,4 bilhão de pessoas, com 1/3 do tamanho do Brasil, onde o sistema de saneamento básico, a estrutura do país é bastante precária em várias regiões, onde o isolamento era uma hipótese pouco plausível. Como conseguir? A expectativa era que, de fato, o Covid fosse algo desastroso na Índia, e o que nós vimos foi um resultado bastante eficaz, mesmo em toda essa situação difícil que os países todos viveram. A Índia conseguiu lidar com isso de uma maneira bastante eficaz, e sem dúvida que essa eficácia teve muita contribuição do Ayurveda, porque o Ayurveda se disseminou na Índia nesses últimos 2 anos. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a nossa experiência, a experiência do Ministério Ayush na Índia. A partir do momento que nós todos, assim, do Ayurveda, percebemos, junto ao Ministério Ayush, da importância disso para o mundo todo e não só a Índia, o Kabsim, né, o Dr. Ricardo, teve assim uma sensibilidade bastante grande, assim como toda a equipe do Kabsim, junto com o Instituto Prema na Índia, ou seja, desculpem, no México, na Argentina, e junto às embaixadas, nós fizemos então a tradução e adaptação desse protocolo do Ministério Ayush na Índia para as nossas condições. Então, vocês estão conseguindo ver aqui o slide? Plantas medicinais. É melhor você dar ESC e colocar na opção do livrinho ali, do lado da taça, esse livrinho do lado. Essa tacinha que você clicou agora para maximizar, tem um livrinho à esquerda dela. Isso, perfeito. Aí já agora deu, agora sim. Perfeito. Muito obrigado. Então, esse protocolo, é claro, ele deveria se basear na maneira com que o Ayurveda interpreta a fisiologia e a fisiopatologia. Não, a visão do Ayurveda não é bioquímica, ela é bioenergética. É claro, a visão bioquímica pode ser adaptada em trabalhos científicos, mas a maneira de interpretar saúde e doença e de interpretar o uso das plantas medicinais segue um princípio não bioquímico, não exatamente do princípio ativo. Segue uma visão bioenergética. Então, era preciso interpretar a doença do Covid por meio dessa visão bioenergética. Então, o Ministério Ayush criou uma comissão na Índia para entender a doença do ponto de vista do Ayurveda. E aí, então, a doença foi dividida em 3 estágios. O primeiro estágio, na linguagem do Ayurveda, se chama Swasa Kasha Jwara. Jwara significa febre. É o capítulo mais complexo e maior dos textos de clínica médica tradicionais do Ayurveda, é o capítulo sobre Jwara. Então, ou seja, a primeira fase é uma fase que afeta o sistema respiratório, onde há secreção, onde há tosse, é a porta de entrada. Então, isso na linguagem do Ayurveda significa a agravação de Kapha. O segundo estágio entra também Vata, junto com Kapha, e isso provoca sintomas específicos, não só agora respiratórios,
mas que podem afetar outros sistemas. E no terceiro estágio, já começa a afetar os demais sistemas e tecidos. Por exemplo, na minha experiência clínica, durante esses 2 anos, cuidando de pacientes de COVID, eu identifiquei vários pacientes cujo primeiro sintoma foi insuficiência renal. Primeiro quadro foi insuficiência renal, sem nenhum quadro respiratório. Para outros, arritmia cardíaca. Para outros, inclusive, insuficiência hepática. Ou seja, vários sintomas não diretamente ligados à parte respiratória. E às vezes, de longo prazo, ele tinha a parte respiratória inicial e depois evoluía com insuficiência de múltiplos órgãos e insuficiência respiratória. Então, foram divididos os pacientes em grupos. O grupo 1 são indivíduos em quarentena, isolamento domiciliar, com teste negativo para o COVID e profissionais de saúde expostos. O grupo 2, indivíduos com sintomatologia leve, grave ou com comorbidades e condições de comprometimento imune. O grupo 3, os indivíduos vulneráveis, mulheres grávidas e lactantes, e crianças e idosos. E o grupo 4, o tratamento pós-Covid. Nessa época, se preocupava pouco com o que seria feito após a recuperação do Covid. E nós vemos situações bastante graves clinicamente, da pessoa se manter em estado de muita depressão, queda de cabelo intensa, enfraquecimento ósseo, problemas respiratórios crônicos de longo prazo e perda de memória. Isso tem sido bastante intenso. Para cada um desses grupos havia, então, uma postura mais preventiva ou curativa e sintomática, um cuidado integrado, né, associando o Ayurveda e com observação regular. Esses pacientes, de modo geral, estavam internados no grupo 3. Essas terapias do Ayurveda para o grupo 4 são aquelas já tradicionais no Ayurveda, de pós-infecções ou pós alguma lesão, fazer tratamentos de rejuvenescimento, ou Rasayana, que são os tratamentos de rejuvenescimento ao nível celular, que o Ayurveda se tornou famoso por eles. Veja, as ervas mais destacadas dentro dessa atitude ou dessa abordagem ayurvédica, a mais importante foi o Guduchi, a Tinóspora cordifolia. Aqui consumido de 500 a 1 grama do extrato aquoso da Tinóspora cordifolia. Essa planta é de extrema importância na recuperação de doenças infecciosas e todos os tipos de febre, principalmente na convalescência de doenças febris. Nós temos no nosso ashram cultivado essa planta aqui no Brasil e temos feito alguns trabalhos de controle da utilização dessa planta no estado infeccioso e pós-infeccioso, tanto na dengue, chikungunya, zika, malária, várias dessas doenças. Tem alguma semelhança com a quina. Amla, que é a Emblica officinalis, ou Philanthus emblica, não é? É considerado que uma colher de sopa do suco fresco dessa fruta tem a mesma quantidade de antioxidantes que 8 quilos de maçã. E essa fruta é a base de uma geleia que se faz no Ayurveda, extremamente famosa, 2.700 anos, a mais rejuvenescedora das formulações ayurvédicas. No nosso comitê, né, foi colocado dentro da tradução que se fez desse protocolo da Índia, foi feito um quadro da existência ou não das plantas descritas no Ayurveda aqui no Brasil e na Argentina. Infelizmente, o Amla foi colocado como não existindo no Brasil.
nós temos no ashram mais de 120 pés de amla, produzindo algumas poucas toneladas dessa fruta, que eu fui trazendo da Índia ainda na época em que podia se mover com essas plantas aí pelo mundo. E, de fato, nós produzimos o Chyavanprash e é aberto a um trabalho científico, todos aqueles que estão nos assistindo agora, de quem sabe podemos organizar um protocolo de um trabalho utilizando essa formulação do Ayurveda tão tradicional, famosa ao longo do tempo como rejuvenescedora ao nível celular em todos os órgãos e sistemas. O Haridra, que é a cúrcuma, tão já descrita aqui nos dois palestrantes que nos antecederam. O Ayurveda recomenda preventivamente o gargarejo com água morna, utilizando uma pitada de cúrcuma longa para evitar a presença do vírus na nossa árvore respiratória. O Tulasi, que é o Ocimum tenuiflorum, que antigamente era conhecido como Ocimum sanctum, que é o parente próximo do Ocimum gratíssimo, que é a nossa alfavaca, cravo. Então, tudo aquilo que diz respeito ao Tulasi na Índia, nós podemos trazer para a alfavaca cravo, que tem as mesmas propriedades já estudadas e apresentadas em vários trabalhos científicos. Também é utilizado como chá, como decocto, como infusão, e também com grande efeito no estado mental. Nós podemos dizer que nós tivemos uma pandemia paralela ao Covid-19, uma pandemia de problemas psicológicos, psiquiátricos. A quantidade de pessoas que evoluíram com depressão, ansiedade e todos esses quadros psiquiátricos, muitas vezes graves, o consumo de medicamentos psiquiátricos aumentou de maneira exponencial nesse período. Então, Tulasi ou a alfavaca tem um grande papel para pacificar o estado mental. E aquilo que foi bastante utilizado é o ashwagandha, a Vitania sonífera. A raiz do ashwagandha é recomendado nos textos do Ayurveda e foi ratificado nesse protocolo o uso fervido com leite morno e água, ou então o extrato do ashwagandha, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. Há imensos trabalhos científicos demonstrando essa potencialidade do ashwagandha para aumentar a resistência individual, a ação antiviral, a ação analgésica, a ação de tonificar o sistema como um todo. Por isso o nome ashwagandha. Literalmente significa o cheiro do cavalo, mas ashwagandha também se traduz como a força do cavalo, porque é uma planta que traz essa potência, essa vitalidade. E hoje ela é popularmente usada em muitas pessoas que praticam ginástica, academia, não é? A Vitania, que é conhecida popularmente como Vitania sonífera. Os potenciadores da imunidade agora, com as fórmulas tradicionais do Ayurveda, aquela que eu citei primeiro, o Chyavanprash, a Valerra. Pelos nomes, talvez as pessoas pensem, bom, isso não existe nada disso no Brasil. Mas não, o Chyavanprash é uma composição de 28 ervas. A principal delas é o Amla, dito anteriormente. A Ashwagandha faz parte, o Guduchi faz parte, Shatavari e outras plantas, no conjunto considerado o mais importante, rejuvenescedor, antioxidante, protetor do sistema. Draksha Valerra é feito a partir da uva passa, por isso Draksha, Indukantam Gritam, né? O Ayurveda tem um conceito que é muito importante você melhorar a capacidade digestiva. Quando melhora a nossa capacidade digestiva, o organismo deixa de produzir toxinas
ou se elas são produzidas, elas são eliminadas e neutralizadas apropriadamente. Então, muito do foco do tratamento é estimular a capacidade digestiva através de ervas que tenham uraça ou sabor picante e o sabor amargo. Tradicionalmente, o Ayurveda classifica as plantas e alimentos pelo rasa. Não é um conceito adaptado à nossa visão bioquímica moderna, mas é uma visão mais bioenergética, que seria importante entender esses princípios do Ayurveda. Mas uma planta, por exemplo, picante, ela é considerada picante pelo Ayurveda porque nossa língua e nosso sistema traduzem a presença dos elementos da natureza, terra, ou seja, o fogo e o ar. Fogo significa algo que penetra, que desobstrui, e ar significa algo que move. Então, uma planta que tenha o sabor picante é uma planta desobstrutiva e que move. Então, essa é a interpretação que um sistema tradicional de medicina como o Ayurveda faz. E talvez os cientistas possam ir, como se faz também na Índia, pesquisando como traduzir isso pela linguagem bioquímica da biologia e da fisiopatologia moderna. Mas o importante, então, é que essas ervas causam esse efeito desobstrutivo. Uma erva que tem um sabor amargo, ela é em si amarga, porque é a tradução que o nosso organismo faz da presença do elemento ar e do elemento espaço. Ar significa aquilo que move, espaço significa algo que abra espaço para que o movimento aconteça. Então, ervas amargas são aquelas depurativas, de eliminação. Então, esses compostos descritos aqui, eles têm esses padrões de ervas medicinais. O Bala Saturbhadra Churna, Bala significa uma erva que é acida cordifólia ou acida rombifólia. Essas são as plantas conhecidas no Brasil como guanchuma, extremamente comum no Cerrado, uma planta malquista pelos fazendeiros, porque é considerada uma praga que toma conta do pasto. Então, perfeito. A raiz dessa planta tem um efeito potente de tonificar os tecidos, os ossos, os músculos, os tendões e estimular a imunidade, a resistência. Haridra Kanda é um composto de cúrcuma. Então, aqui, profilaticamente, foi sendo utilizado o ashwagandha e o guduti e o chyavanprash. Então, essa formulação foi a que também nós utilizamos num trabalho piloto que nós fizemos no município de Araguari, no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, que nós fomos convidados a participar com o sistema do Ayurveda diante de um programa que a cidade desenvolvia na prevenção, isso lá para março, abril do ano 2020, da prevenção e do tratamento ali, apoiando o tratamento e a prevenção convencional que o governo federal havia colocado. Então, nós começamos com esses 3 compostos. Aqui vem a dosagem, preventivamente. Se a pessoa é assintomática e já tem um exame positivo, o guduti também é utilizado, o guduti mais o pipali, que é o piperlongo, que nós temos também aqui no Brasil, e uma formulação que é o Ayush 64, que ele tem também essas ervas de características amargas e depurativas. Quando já existem sintomas mais intensos, não é? Onde há febre, dor de cabeça, cansaço, a febre, a tosse seca, congestão nasal, já sem
lesão pulmonar com dispneia e a oximetria já cai. Então, nós utilizamos o ashwagandha, o chyawanprash e o rasayana churna, que é um composto do amalak, o gudut e o tríbulos terrestres. Então, aqui vem as várias formulações do Ayurveda utilizadas. Aqui é o protocolo do Ministério Ayush, não é? Quando já há pneumonia, então aí eles são compostos mais complexos. Bem, então, em linhas gerais, era o que eu gostaria de apresentar como uma introdução desse tema do Ayurveda. Eu não tenho os dados científicos aqui no momento para trazer para vocês, mas a evidência maior foi o grande benefício que isso trouxe para a população da Índia, que nós pudemos ver uma situação, em muitos casos, melhor do que a situação brasileira, num lugar onde o potencial de ser muito pior era imenso. E isso graças a estas simples medidas que o Ayurveda incrementou na saúde pública da Índia. Muito obrigado, Caio, muito obrigado a todos vocês por nos assistir. Muito obrigado, professor José Ruguet, apresentando esse trabalho lindo que foi feito em tempo recorde, né? A gente fez a adaptação do protocolo do Ministério Ayush em cerca de 2 semanas, né? Foi um trabalho relâmpago e com resultados tão excelentes para mostrar como a Índia tem lidado com a pandemia de uma forma inovadora usando plantas medicinais. Eu queria chamar aqui o nosso próximo palestrante, Dr. Francisco Lozano, que ele é diretor do Conselho Internacional de Acupuntura Médica e Técnicas Relacionadas para a América Latina e para a América do Norte. Seja muito bem-vindo, professor. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy en este evento tan importante y poder compartir un poco de la experiencia. El tema es... Professor, seu áudio ficou mudo. Perdemos seu áudio por algum motivo. Ya mejor Agora, así. perfecto. Okay. Bueno, entonces el día de hoy voy a hablar de la medicina tradicional china en el manejo de COVID-19. En primera instancia, solamente para recordar que estamos viviendo esta etapa con este padecimiento. Hay algunas características aquí señaladas que todos las conocemos. Es cierto que ha sido una enfermedad de un potencial de invasión y de infección y de transmisión y de afectación, sobre todo al sistema pulmonar, de tal manera que debe ser de nuestra consideración más importante. Quiero, para poder darle forma al manejo de las plantas medicinales en China o la medicina herbolaria tradicional china en cualquier padecimiento, y en este caso para el COVID, que podemos ubicarlo dentro de lo que la medicina china ubica como energías que se adquieren, patógenas que invaden al cuerpo del exterior. Existe una clasificación de los factores causantes de enfermedad en la medicina china que los clasifica en externos, internos y misceláneos. No voy a detenerme demasiado en explicar esto, pero en principio existen 6 energías patógenas que les llaman también climatógenas, que son el viento, el fuego, el frío, la humedad y el calor y la sequedad, que en primera instancia son elementos de la naturaleza que no tienen por qué ser patológicos, pero que bajo determinadas circunstancias se pueden convertir en patógenos cuando tienen una interacción deficiente con el individuo, cuando bajan las defensas, cuando el individuo se expone en forma brusca. Entonces pueden llegar a causar enfermedad de muy diversa naturaleza. En términos generales, las enfermedades de origen externo, en términos de medicina moderna, podrían corresponder en cierta medida a las enfermedades virales. Entonces, una gripa común, una influenza, podría caer dentro de esta categoría y ellas tienen cierto grado de
de virulencia o cierto grado de invasividad y por eso pueden generar cuadros muy diversos. Pero mucho depende también de la condición del huésped, del enfermo, del paciente. Pero existe un tipo de enfermedad que se le ha llamado enfermedad patógena febril y que eso ha dado pauta a una gran diversidad de estudios mucho más profundos en todas las épocas para señalar este tipo de factor externo que por ser de tipo caliente también tiene la capacidad de invadir con mayor severidad, con mayor virulencia y causar mayor daño en poco tiempo. Incluso es más fácil que este patógeno más agresivo pueda tener naturaleza epidémica y también pueda vencer las defensas del individuo. De tal manera que por eso es importante estar con un sistema inmunológico fortalecido para poder hacer frente a este tipo de situaciones. En la medicina tradicional china, no solamente para entender el proceso fisiopatológico y para poder diseñar una estrategia terapéutica, pero por supuesto que también para poder diseñar una formulación con herbolaria tradicional china, es necesario hacer una diferenciación de cómo está la enfermedad, qué es lo que está causando dentro del organismo, qué tipo de procesos fisiopatológicos se están dando, porque las plantas medicinales de la herbolaria tradicional china también están clasificadas en función de ciertos efectos tradicionales. Entonces aquí este es un muy buen ejemplo para evidenciar las enfermedades más severas de origen caliente o de tipo epidémico y que podemos hacer corresponder, por supuesto, dentro de esta categoría al COVID-19. Entonces, están las 4 etapas que están aquí descritas en este diagrama. Está la capa Wei, la defensiva, la capa Qi, energética, la capa Yin, que se le llama nutritiva, y la capa Xue o hemática. Entonces, se entiende que conforme la energía patógena va entrando al cuerpo, va profundizando, puede ir causando mayor daño y va a haber una sintomatología más evidente o más florida o más severa. De tal manera que conforme el patógeno agresivo logra penetrar, el cuadro va a ser más delicado y el tratamiento va a tener que ser más agresivo y, por supuesto, la recuperación puede ser más difícil. Llegar hasta el nivel más profundo, que es donde está la capa hemática, significa la etapa de mayor gravedad, donde aquí en la tabla se describen algunas de las cosas que no voy a detallar, pero sí un elemento importante es que se van consumiendo líquidos. El calor hace que los líquidos corporales se vuelvan más densos, que se produzca flema, que se produzcan mucosidades, que se produzca edema. Afecta al pulmón, por supuesto, entonces genera procesos pulmonares de muy diversa naturaleza. Consumen los líquidos y eleva la fiebre, hay calor, hay manifestaciones importantes que pueden partir desde dolor, calor, fiebre, dolores musculares. Aquí en un punto hasta me atreví a decir que esa etapa de gravedad donde el calor está consumiendo líquidos y está generando una condición que se conoce como estancamiento sanguíneo, que es un proceso fisiopatológico de la medicina china que es muy importante en enfermedades severas o en enfermedades graves o enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo el cáncer. Entonces hay que tener un efecto sobre ese elemento fisiopatológico que se llama estancamiento sanguíneo. Y eso me atreví a compararlo con el cuadro ese grave donde se viene la tormenta de citocinas y puede generar microtrombos y demás que hacen que la condición del paciente con COVID sea más grave y delicada y mortal. Quizás, obviamente, en esta etapa ni siquiera la herbolaria pueda ser un recurso para atender ese problema. ¿Cómo surge el manejo, digamos, de las enfermedades infecciosas en general? Pensando que las enfermedades febriles caen dentro de una categoría no solamente de enfermedades virales, pero también de enfermedades infecciosas en general. En ese sentido, hay un dicho en la medicina china que dice usar veneno para combatir el veneno. Entonces hay una categoría de plantas que se llaman antitóxicas, que son enfriadoras, o sea, tratan padecimientos que son de naturaleza caliente y tóxico. Tóxico quiere decir que tienen manifestaciones como pus, por ejemplo, mal olor y otras características que lo hacen ser como si fuera algo que se está descomponiendo o pudriendo, como decimos en español, en México por lo menos. Entonces, usamos un veneno para combatir otro veneno. Y una de las fórmulas típicas en este contexto, en esta categoría, es esa fórmula famosa que tiene estos dos componentes importantes y la fórmula se llama así, la fórmula granulado de madreselva y forsythia. Entonces, es especialmente dedicada al manejo de enfermedades virales. Y esto es parte de la materia médica china. Desde la historia ya se han descrito fórmulas que se utilizan para tratar esas enfermedades,
que tienen esta característica de patogenicidad, de virulencia, de agresividad, que cursan con fiebre, con ataque al estado general, con patología pulmonar de muy diversa naturaleza. Y ahí, como ven en la tabla, a través de las diferentes etapas se han ido utilizando fórmulas magistrales, famosas por algunos autores muy reconocidos, pero sin duda lo más reconocido es una obra que se llama el Shanghan Lun, que está editada o publicada hace más de 1500 años, por supuesto, y que las fórmulas que ahí se describen todavía están vigentes en la actualidad, no solamente en China, en Japón, en Corea, sino incluso en Occidente. De ahí surge esta fórmula del Shanghan Lun, de alguna manera la construcción de esta fórmula, o se basan en esas fórmulas que existían en el Shanghan Lun, que están aquí señaladas, la fórmula menor de Pupleurum, la de lirio negro y efedra, de poria con otros 5 productos, y la de efedra, almendra, chabacano, yeso y orosus, que conforman esta fórmula que se llama fórmula para enfriar el pulmón y expulsar las toxinas. Entonces, ya se entiende que justamente está dando una enfermedad que afecta al pulmón y que tiene naturaleza tóxica. Entonces, una enfermedad que cursa con dificultad respiratoria, con tos, con mucosidad o flema, con fiebre, con dolores musculares, con ataque al estado general. En fin, esto es un cuadro muy común, no solamente en el COVID, sino también en muchas enfermedades de naturaleza infecciosa o viral. La influenza es una también muy frecuente, y algunos procesos gripales también pueden llegar a estados de severidad tal como lo vemos ahora en nuestra pandemia que estamos viviendo. Entonces, el Comité Nacional de Salud de la República Popular China, por ejemplo, propone el uso como base de esta fórmula, que está construida con tantos productos como les dije, pero que es modificable de acuerdo a la condición de cada paciente y de la etapa en la que está cursando la enfermedad. Porque, bueno, no necesariamente todos los enfermos van a tener que tener una evolución gradual en las 3 etapas. Unos pueden quedarse en la etapa leve, otros pasar la etapa moderada y otros irse hasta la condición un poco más severa. Aquí casos severos es, como ya les había explicado antes, cuando penetran en la región más profunda y tiene sintomatología mucho más delicada y que, bueno, en un momento dado a lo mejor ni siquiera nos toca a nosotros con herbolaria tratarlos porque tienen que estar hospitalizados, intubados y con medidas mucho más agresivas. Sin embargo, en cualquiera de las otras etapas, la herbolaria tradicional china puede ser un recurso fundamental, quizás incluso de primera elección, pero por supuesto que lo pensamos siempre que está en la posibilidad de ser integrado, incorporado y para complementar otros tratamientos que pudieran estarse ya implementando previamente. Aquí, de acuerdo a esta propuesta, por ejemplo, tenemos que el mismo Comité Nacional de Salud de la República Popular de China tiene algunas fórmulas que están más o menos diseñadas en función de lo que les presenté antes, tanto en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad como en las diferentes etapas. Aquí los clasifica en casos leves, casos moderados y casos severos. Ahí tienen una lista de plantas donde quiero resaltar que existen varios grupos. Las categorías de las plantas medicinales en la materia médica china, en la herbolaria china, están en grupos que pueden ser, por ejemplo, el diaforético, que es para problemas del exterior de la superficie, los transformadores de flema que entran al pulmón y que ayudan a transformar la flema, por ejemplo, los que tienen efecto antiinflamatorio, que son diuréticos o que transforman la humedad de diferentes partes del cuerpo, la humedad considerándola como un factor constituyente de muchos procesos inflamatorios, por ejemplo. Cuando se estanca la energía en algún lado, en cualquier parte del cuerpo, existe un grupo de productos que se encargan de liberar la energía que está estancada. Hay productos, como les decía, que nutren la energía, que fortalecen la energía para fortalecer las defensas, aun cuando la enfermedad ya esté invadiendo al individuo. Eso resalta que a lo mejor estaba previamente debilitado. Todavía tenemos que seguirlo fortaleciendo, aunque el énfasis ahora se haga en drenar, en dispersar, en enfriar, en desintoxicar. Entonces, tenemos en las fórmulas todavía que incluir algunos productos que fortalezcan al pulmón, que protejan al estómago y al sistema gastrointestinal, en fin, porque además la enfermedad no es que sea exclusivamente del pulmón, sino puede estar afectando simultáneamente otros aparatos y sistemas. Entonces, una fórmula es en sí, es un cuadro complejísimo, muy completo, donde abarca no solamente un síntoma o una enfermedad o la etiqueta de una enfermedad, sino que atiende a muchísimas condiciones que se pueden dar en un momento dado cuando el paciente está defendiéndose de la enfermedad, incluyendo hasta las condiciones que previamente estaba sufriendo. Entonces son fórmulas que se diseñan con mucha ambición para ver al individuo en forma completa, integral.
Y que además, si bien es cierto que se proponen unas fórmulas estándar, a la hora de la hora es muy importante que en cada caso, en cada paciente, evaluando muy cuidadosamente, podemos hacer también un diseño, modificaciones de las fórmulas de acuerdo a las condiciones individuales. Aquí están los casos más delicados, más severos, donde todavía podemos incidir con herbolaria, donde, por ejemplo, se agregan productos que tienen este efecto avivador de sangre o rompedor de estancamiento sanguíneo, como para prevenir más condiciones más severas de edema, de microtrombos o alguna condición que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, podemos anticiparlos. De tal manera que, bueno, en este mismo ensayo de la Comisión Nacional, dan este tipo de informe, que en el 90% de los casos se observan resultados favorables y que puede tener efectos a estos niveles. Aumenta la ventana terapéutica, disminuye el tiempo intrahospitalario, acorta el curso de la enfermedad, se puede disminuir las complicaciones y demás. Y, por supuesto, disminuye la tasa de mortalidad. Aquí hay otros elementos, nuevamente, en una metaanálisis, en una revisión bibliográfica donde se incluían estos 16 estudios, pues ahí están las conclusiones, donde también se ven los efectos favorables del uso de la herbolaria tradicional china, de la medicina china, las plantas medicinales chinas, generalmente en el manejo integral. Aquí nada más un ejemplo, como uno de los componentes de una de las fórmulas famosas que justamente se le atribuye esta propiedad de eliminar la toxina de enfriar la enfermedad febril, pues que tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico y entonces contribuye a inhibir la replicación viral y a mejorar la inmunidad del paciente. De esta manera, basándome en esto, yo hago una propuesta de estas 3 fases de tratamiento, donde por supuesto lo primero es prevenir, y es donde tenemos mucho que hacer con la medicina china. En segundo, mantener la condición del paciente. Con esto podemos disminuir el riesgo de contagio también. Y cuando el paciente ya fue afectado, pues a contribuir a su recuperación, a su rehabilitación. Y por qué no decirlo, también en la fase de curación tenemos mucho que ofrecer. Profesor, 5 minutos. Aquí hay una propuesta de 13 compuestos en una fórmula que por un lado tomamos los productos que se reportan en la materia médica china, pero también algunos de los productos que aquí están listados se encuentran, crecen y se consiguen con mucha facilidad en México. Y estoy seguro que también en Occidente muchos de esos productos que aquí están señalados con su nombre popular, pues conforman una fórmula que cubre con los elementos que yo les decía, pero sobre todo aquí es la prevención. Fortalecer los sistemas de riñón, de vaso y de pulmón que están implicados en el sistema inmunológico, que así se le considera en la medicina china, que es el que estructura y fortalece al individuo para poder defenderse de los patógenos externos sobre todo. Entonces, de esta manera, con esta fórmula que se ha dado durante tiempos indefinidos, durante la pandemia, seguramente lo que hemos observado y lo que se ha observado es que se disminuye el riesgo de contagio o cuando se contagian incluso que sea mucho más leve. Aquí hay algunos de los efectos, justamente como es la fase preventiva, tendría que respaldarse con algunos datos crudos de la investigación científica, donde efectivamente resalta que se tiene un efecto en el sistema inmunológico que contribuye justamente a fortalecer al individuo y hacerlo más resistente. La fase 1 es cuando ya hay un dato positivo, cuando ya el paciente confirma que hay positividad a COVID, probablemente la sintomatología sea muy leve, inicial, y entonces echamos mano de una fórmula donde también ahí agregamos productos un poco más antitóxicos, empezamos a prevenir la condición que pudiera desencadenar un estancamiento sanguíneo y agregamos más transformadores de flema. Como quien dice, hacemos un efecto más sobre el enfriar, transformar flema, mucolítico, antiexpectorante, pero también un efecto protector de la microcirculación. En la fase 2, aquí, bueno, quiero decir que estas 2 fases previas puede ser una fórmula estándar que se les puede mandar a los pacientes, no tienen ni siquiera que venir a consulta, pero en la fase 2 necesitaríamos tener más elementos y entre otros la medicina china se vale del diagnóstico de lengua. Y igual el pulso no lo podemos tomar, pero la lengua sí la podemos observar, me mandan una fotografía y en función de eso puedo diseñar mejor cuál sería la estrategia terapéutica y entonces diseñamos una fórmula que sea específica para este paciente. Entendemos que aquí, en la fase 2, con sintomatología más severa, hay mayores datos de fisiopatología como la que hemos señalado. Entonces, aquí tenemos grupos
de diferentes productos, de diferentes grupos de los que he señalado, que se han utilizado en el diseño de fórmulas. Aquí incluso, en todos los productos de la materia médica china, se ha desarrollado investigación farmacológica para encontrar cuáles son sus efectos del principio activo, se hacen pruebas toxicológicas y demás para poder garantizar que tienen un efecto de esta naturaleza. Entonces, aquí hay otro grupo más, en los productos que rompen estancamiento sanguíneo, ahí pueden ver los nombres que les damos nosotros, también los nombres en chino y su pronunciación, y el grupo al que pertenecen, el tipo de efecto predominante que tienen, que es fundamental para poder diseñar a la medida del paciente la fórmula. Ahora tenemos algunas reflexiones y conclusiones. Sin duda, el uso de la herbolaria tradicional china en forma regular es fundamental para hacer un efecto fortalecedor y regulador del sistema inmunológico, y con esto, como había dicho, disminuir el riesgo de contagio para cualquier enfermedad de tipo externo, y en este caso, pues, el COVID. Ante esta pandemia, pues por supuesto que este efecto preventivo es sin duda muy alto y lo hemos podido verificar a lo largo de estos 2 años. Entre más pronto se utilice esta terapéutica, mucho más fácil es limitar la progresión de la enfermedad y sin duda se va a disminuir la tasa de mortalidad, y algunos de los datos que proporcionó también la Comisión Nacional de Medicina Tradicional China los hemos venido corroborando. Es muy importante también, antes que nada, como ya había dicho, realizar un buen diagnóstico, ubicar perfectamente en qué etapa se encuentra, y de acuerdo a esto, lo ideal es siempre diseñar una fórmula a la medida del paciente. Y por supuesto, hoy en día ya tenemos pacientes que están acudiendo con más regularidad a la consulta y es mucho más fácil poder hacer algo. Quiero adelantarme, aunque no es el motivo el principal, pero también incluso en la etapa del long COVID o del post-COVID, también hemos tenido muy buen resultado y tenemos mucho seguimiento de esos pacientes. Entonces, aún en las etapas delicadas de la enfermedad es posible ofrecer algún beneficio, sin duda. Y tenemos un problema. Los productos de la herbolaria china no siempre están a nuestra disposición, pero, ¿por qué no? Se pueden cultivar. Algunos ya existen en nuestro país o en Occidente, se pueden importar, y también se está tratando de desarrollar con menos insumos, trayendo productos de buena calidad, estandarizados, y apoyándonos en lo que ya otras empresas, tanto locales como extranjeras, pueden proporcionarnos su expertise para desarrollar la fitofarmacéutica estandarizada de mayor valor. Entonces, como propuesta final, una es justamente lo que estaba resaltando, que no solamente podemos echar mano de las plantas medicinales chinas, que pues si bien es cierto que las podemos conseguir hoy en día, hay una gran disponibilidad en todo el mundo, yo las consigo en Estados Unidos o las traigo directamente de China, pero ya podemos también traerlas a México por un lado, pero por otro lado tenemos plantas medicinales de un gran valor en México que pueden incorporarse en el diseño de fórmulas. Lo hemos estado haciendo, sin duda, y entonces también generar productos de la fitofarmacéutica tradicional china con productos de la herbolaria china y productos de las plantas que crecen en nuestro país. Hemos estado utilizando con buen éxito, con muy buenos resultados, algunos preparados de tinturas, alcoholaturas y microdosis, que a lo largo de muchos años hemos podido verificar que funcionan, y por supuesto estamos trabajando también para hacer una adecuada clasificación, hacer una conforme a la función, el principio activo, el uso médico, con todos los parámetros de seguridad, para tener entonces, en base a esto, estudios farmacológicos y toxicológicos, productos que sean efectivos, seguros, confiables, suficientes y estandarizados. Con esto termino mi exposición. Agradezco mucho la invitación. Obrigado, gracias. Thank you very much. Muito obrigado, professor Francisco. Excelentes contribuições da medicina chinesa. Eu vou mostrar brevemente um pouquinho do que a gente fez aqui no mapeamento de evidências, né? A gente, no Cabsim, acabou construindo alguns documentos nesse sentido, né? Encontramos muitas coisas da medicina chinesa, do Ayurveda, das plantas medicinais, né? Então, só para, antes da gente abrir aqui para responder algumas perguntas, né? A gente, em 2020, com base num trabalho de mapeamento de evidência que a Bettina já apresentou aqui, né? A gente tem aí 4 coordenadores nacionais desses mapas de evidência, que é a Mariana Cabral, a Verônica Abdala da Bireme, eu e o Ricardo. A gente
publicou essa metodologia recentemente, né, dos mapas, como a gente tem feito, quais são os passos, né. Em 2020, mediante a pandemia, a gente montou um projeto relâmpago para mapear as evidências que podem ser, do que a gente tinha de recurso natural, de práticas, especialmente plantas medicinais, que poderiam ser utilizadas para o enfrentamento da condição pandêmica. Então, a gente montou um grupo com muitos colaboradores, especialmente da rede MTCI Américas, vários voluntários, né? Encontramos aí várias plantas medicinais, várias intervenções, né? Naquela época, os estudos estavam em fase muito inicial, né? A pandemia tinha acabado de começar, né, no mundo. Então, a gente abriu um leque grande de práticas para que a gente pudesse incluir plantas com potencial efeito imunoestimulante, plantas imunomoduladoras, plantas com características de atividade antiviral para vírus respiratórios, né? Então, a gente encontrou aí 126 estudos que foram derivados de 62 intervenções, né? A gente fez uma análise deles, e é muito legal ver que esses estudos que a gente levantou naquela época, muitas das plantas que a gente levantou naquela época são plantas que realmente tiveram um potencial, têm demonstrado esse potencial comprovado aí para enfrentamento da Covid, como a cúrcuma, por exemplo, e tantas outras plantas interessantes, né? Então, a gente levantou aí uma análise que trouxe várias plantas com potencial na época, equinácea, viscum, a própria fitoterapia chinesa, né, até individualizada, na época já tinham estudos que faziam esse mapeamento, né, de como o paciente reagia com um tratamento individualizado com base em alguns protocolos da medicina chinesa. Então, a gente publicou esse estudo numa revista, tem algumas sínteses, né? A gente tem o mapa também das evidências e contribuições das MTCI para a Covid-19, publicado lá na Biblioteca Virtual de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, quem quiser acessar, a maior parte das intervenções são plantas medicinais, né? Como a gente poderia já esperar, as plantas, elas são majoritárias no enfrentamento de condições de saúde, porque elas são milenares, né? Então, a gente tem aí um uso em todas as culturas, né? Então, essa é a publicação do mapa que a gente realizou no ano passado, né? A gente realizou em 2020, publicou no começo do ano passado. E aqui algumas publicações derivadas do mapa, né? Então, a partir desse mapeamento, muitos outros estudos têm citado esse mapa de evidências que a gente fez para também nortear e ajudar a direcionar a importância de pesquisar nessa área, né? Então, esse mapeamento também acabou gerando vários produtos, né? Alguns o professor Ruguet já apresentou, a Betina. Esse aqui é um outro produto que a gente montou de indicações clínicas diretamente. A gente fez alguns seminários junto com a rede MTCI Américas, né? Também divulgando essas informações. Aqui a professora Betina já mostrou que são produtos do Comitê de Produtos Naturais. E aqui a gente tem 2 materiais também produzidos pelo CABCIM, esses encomendados pelo Conselho Federal de Enfermagem, um livro, que é a Incrível Jornada da Enfermeira Mari na Luta contra a Covid-19, que é um livro que junta ciência e arte, feito muito com o olhar do Ricardo e um time de especialistas, né, e José Santos também, que é um grande escritor. A gente montou um livro para famílias, traduzindo o conhecimento científico e trazendo informações de enfrentamento da pandemia, que vai desde o uso de um chá até práticas corporais e técnicas integrativas para a gestão do estresse e para a prevenção e promoção de saúde. É um livro muito bonito, está disponível lá no site do CABCIM para quem quiser acessar, e também fornecemos um parecer técnico científico, aí um nível de conteúdo um pouco mais denso, né? O livro ele tem vamos dizer assim, 2 níveis diferentes de
de densidade de conteúdo, é um conteúdo para criança e famílias. Quando você clica na página, ele abre uma segunda aba com mais informações, que é um conteúdo para adulto, que pode aprofundar um pouco mais esse estudo, e o parecer técnico-científico é uma coisa um pouco mais densa, que vai elencar tudo que a gente tem de evidências já um pouco mais amadurecidas, né? O mapeamento de evidências que a gente fez do Covid foi feito em 2020, esse parecer foi feito no final do ano passado, então a gente já pôde incluir várias revisões sistemáticas, a maioria delas sobre plantas da medicina chinesa, algumas plantas do Ayurveda, algumas plantas utilizadas e várias das plantas citadas aqui nas falas dos nossos professores. Então, para quem quiser, esses materiais estão disponíveis lá no site do CABSIM. E eu queria abrir aqui para a gente fazer 5 minutinhos de perguntas e interação. Acho que a gente tem uma pergunta aqui interessante, que até a Bettina respondeu aqui anteriormente, mas eu acho que vale a pena, né? Uma pessoa perguntou aqui, né? Com tantas opções naturais, por que os sistemas de saúde não têm usado essas opções, né? Então, a Bettina tinha até respondido, acho que ela acabou respondendo para a pessoa, né? Então, mas ela respondeu, professora, eu vou ler aqui a tua resposta, né? Que ela colocou que é por falta de conhecimento, né? E tem realmente uma problemática da formação dos profissionais de saúde que não sabem indicar, não sabem prescrever, não tem conhecimento sobre fitoterapia, o uso de plantas medicinais, né? Mas eu acho que tem várias outras questões, eu acho que a gente pode abrir aí para o professor Armando, Francisco, o próprio José Ruguet, se quiser comentar, por favor. Muchas gracias, Caio. ¿Se me escucha? Perfeito. Bueno, respondiendo, yo creo que hay muchas respuestas, pero yo haría énfasis en 3. La primera es que seguimos siendo un territorio conquistado. Si bien ya no es la conquista española y han pasado 500 años, pero sigue habiendo un proceso de conquista, en este caso por compañías transnacionales con grandes influencias sobre las facultades de medicina, sobre los médicos, sobre los sistemas de distribución de medicamentos, los negocios entre los poderes estatales, la compra de medicamentos, los negocios multimillonarios en los que se ve involucrados nuestros países. Entonces, ese proceso de conquista sigue siendo permanente. Mientras nuestras medicinas tradicionales y las posiciones ancestrales, formación, nos estamos defendiendo, sobreviviendo con mucha problemática. Lo segundo es el problema educativo. Como bien decías hace un momento, no hay formación. Aunque da mucho gusto ver que hay cambios significativos en los mismos Estados Unidos, cerca del 80% de las facultades de medicina de Estados Unidos tienen por lo menos un curso de medicina integradora que puede incluir fitoterapia, trofoterapia y todas las demás terapias. Pero en nuestros países sigue siendo, no hay formación. El médico no tiene esa capacidad y entonces yo le llamo que se refugia en su ignorancia. Como ignora de las plantas medicinales, ignora de todo lo que, solo en COVID, la cantidad de información que se ha generado en COVID es enorme. Y lo tercero, la disponibilidad. Y es que cada vez más los medicamentos alopáticos son poco accesibles por la mayoría de la gente. Y eso nos obliga a mantener esquemas en los que podamos proveer materiales más accesibles a la comunidad, tanto accesibles ideológicamente por un proceso histórico como accesibles físicamente porque las cultivamos y no son producto de una patente inventada por el hombre.
Para mí es muy difícil creer que la humanidad dependa para salir adelante de sus enfermedades de las empresas transnacionales dueñas de patentes inventadas en los últimos 50 años. Por eso creo que la fortaleza de medicina integradora es poder utilizar todas las formas de curar. Y solo hay una forma de curar, la cura por el hombre, usando los mecanismos que crea convenientes. Esa sería mi respuesta a la pregunta que creo que era de Rafa Ocampo. Gracias. Muito bom. Professor Francisco, não sei se você quer fazer alguma colocação. Não, perfeito. Eu só acrescentaria, aqui no Brasil a gente tem uma realidade que eu tenho certeza que acontece em vários países, né? Muitas das grandes indústrias farmacêuticas, elas têm áreas dedicadas para lobby, né? Para convencimento e modificação de políticas públicas. Eles investem uma quantidade grande de recursos, né? Para que você tenha aprovado um medicamento X, né, dentro de uma grande empresa, para que aquilo seja utilizado em larga escala, e os fitoterápicos, por trazerem, às vezes, um custo reduzido, tem uma produção nacional, o dinheiro ele fica aqui dentro, né, não é interesse de uma grande empresa farmacêutica externa que controla um mercado, né, então a gente tem toda essa problemática também, política, econômica, social, né? Eu acho que é bem nessa direção que o professor Armando trouxe. Ricardo está com a mão levantada, quer falar algo, Ricardo? Eu gostaria de reforçar o que... Primeiro, cumprimentar a todos, foi muito boas apresentações, muito importante para esse momento da pandemia. Reforçar o que o professor Armando falou e lembrar que o único país que fez uma pergunta à sua população se deveria incluir nas faculdades de medicina o ensino dessa abordagem integrativa, que foi aceito, foi a Suíça, em 2009, o referendo de 2009. Então, desde 2013, são 4 áreas que são ensinadas: fitoterapia, medicina tradicional chinesa, homeopatia e medicina antroposófica. Temos, obviamente, que sugerir ao governo suíço de incluir a Ayurveda, mas não podemos influenciar no governo suíço, mas temos que pensar nos nossos países. Isso é uma questão fundamental do ensino. E também dizer que as respostas a esse modelo de pensamento para infecção é algo que só essas medicinas um pouco mais ampliadas têm conseguido trazer respostas, porque o modelo convencional ele só pensa em antiviral, antibiótico e sintomáticos, não tem tido grande sucesso nessa situação. Então, acho que está no momento que a pandemia está nos permitindo mostrar os grandes benefícios em termos mundiais. Então, estão de parabéns. Muito obrigado. Muito bom, Ricardo. Exatamente essa é uma condição, e é uma condição também do desafio do ensino em saúde, né? A gente sabe que as formações elas estão, no mínimo, 10 anos atrasadas do ponto de vista de conteúdo, de atualização de conteúdo, por simples incapacidade ou dificuldade, né, de incorporar conteúdos atualizados cientificamente nas formações. Os materiais didáticos ficam atrasados rapidamente, né? E a área de MTCI é uma das que mais sofre com esse recurso, porque nos últimos 10 anos a gente teve um volume gigantesco de produção acadêmica nessa área, e essa produção ela não foi incorporada na grande maioria dos cursos da área da saúde, por diversos motivos que a gente já falou aqui, que vão desde motivos econômicos, sociais, ou mesmo a própria dificuldade de mudar um paradigma, de mudar uma visão, né? Então, a gente está nessa crista da onda desse desafio. Bom, a gente já estourou bastante o nosso tempo. O painel foi excelente. Queria agradecer muito a todos que participaram. A próxima mesa é uma mesa muito especial, mas eu queria sugerir que a gente fizesse 5 minutos de intervalo para a gente, inclusive, poupar um pouco os tradutores, a gente tomar uma água,
e retornar em 5 minutos para iniciar um painel muito especial que o Ricardo vai coordenar. Só para que não saiam, o próximo painel, vamos ouvir a voz de grandes nomes da fitoterapia sobre passado, presente e futuro, a perspectiva dos anciãos. Então, 5 minutos. E parabéns.